É engraçado, quando você tem a oportunidade, como um pastor, de falar na igreja, falar numa reunião de terça-feira, encontrar num grupo menor, ter algum discipulado, ter a vida devocional particular, muitas vezes alguns conteúdos que vêm fazendo parte do dia a dia, a gente tem que sempre pensar o seguinte, isso aqui é para pregar, não é para mim, porque é uma palavra de exortação, de confronto, é para a igreja que eu estou tudo bem, glória a Deus, aleluia, né? Ou então, algumas coisas passam e são tesouros que Deus quer trabalhar para a minha vida devocional, então, particular, e muitas vezes acho que eu tenho que pregar, e eu prego, eu saio do assunto, e aquele assunto deveria, de alguma maneira, crescer mais no meu coração. O que não quer dizer necessariamente que alguma coisa lá atrás, que começou como algo para mim, não venha se tornar algo que Deus quer que eu compartilhe com vocês, né? E esse conteúdo, ele é um conteúdo que tem essa cara, né? Eu compartilhei algum tempo atrás, nas reuniões de terças-feiras, sobre a batalha espiritual dos nossos dias. Falei um pouco sobre a armadura de Deus, muito de passagem. E a armadura de Deus é o que tem queimado no meu coração muito nesses últimos tempos. Porque eu que vivo o Evangelho desde quando eu era criancinha lá em Barbacena, lembra como eu brinco aqui, né? Então, eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida numa igreja bastante tradicional, né? Bastante mesmo, daquelas bem tradicionais históricas, e depois eu tive a minha experiência com o Espírito Santo, e eu fui parar um pouco nas igrejas mais renovadas, no que pode se pensar, no limite do que seja uma igreja renovada. Ao longo do tempo, Deus me tem trazido para entender que nós devemos nos mover com a palavra e pela palavra de Deus, mas pela unção e com a unção do Espírito Santo. Não são extremos, mas são convergentes, porque a palavra foi revelada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, na manifestação mais extravagante do poder de Deus pelo Espírito Santo, ele necessariamente vai concordar com a palavra e ele estará alinhado à palavra, porque senão não é o mesmo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que revela a palavra. E muitas vezes, nessa questão de armadura, da armadura de Deus, a gente chama armadura espiritual e tudo mais, a gente vê pessoas que trazem a armadura de uma maneira totalmente literal, como se ela fosse quase que física e como se estivesse no armário do crente, ou como se ela fosse simplesmente uma figura de linguagem que ela não tem efeito nenhum e poder nenhum, foi só uma forma de ensino. E eu tenho crido que, na verdade, há uma convergência também neste entendimento. Eu tenho percebido muito na minha vida de oração devocional que alguns aspectos da armadura, eles são realmente para nós quase que entendermos como um recurso espiritual de Deus para a nossa vida espiritual. E eu cheguei a essa conclusão porque, meditando nos textos, eu gosto muito de notas de rodapé da Bíblia, sabe assim? A Bíblia tem algumas notas de rodapé. A Bíblia tem, às vezes, alguns personagens incidentais que eles aparecem rapidamente e somem. Às vezes nós temos 2 frases ou um versículo de alguns personagens, e se a gente gasta tempo, a gente consegue encontrar tesouros escondidos, né? Tem uns pastores que eu fico assim, maravilhado. Como é que o cara foi achar tudo isso nesse versículo? Eu amo essa riqueza da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela tem essa profundidade de que é como o rio, né, de Ezequiel. Então, tem gente chega na palavra e coloca os pezinhos, está tudo bem, que nem na beira-mar. Estou no mar, é verdade, está no mar porque está com o pezinho no mar. Tem gente que avança um pouquinho até o joelho, ou até os lombos, ou até o peito, ou até mergulhar completamente. Então, a palavra ela tem essa riqueza de que não tem fim. Você pode ler a Bíblia inteira 3 vezes e falar, pronto, já li a Bíblia, já sei tudo, não sabe nada. Mal começou, né? Porque a Bíblia revela Jesus Cristo, e Jesus Cristo é eterno. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é eterno. Então a palavra de Deus ela é eterna, mas ela é limitada por Deus em páginas físicas enquanto aparência. Mas quando você entra na palavra de Deus e mergulha nas águas da palavra de Deus, não há limites para aquilo que Deus pode trazer para você e para mim. E quanto mais aprofundarmos o ensino, quanto mais aprofundarmos o estudo, quanto mais aprofundarmos a meditação, mais de Deus nós vamos encontrar e mais nós vamos perceber o quanto precisamos ser transformados. Porque a palavra de Deus nos confronta. Essa é a realidade da palavra de Deus. Então eu quero trazer um detalhe que me chamou a atenção da palavra de Deus, porque eu sei que vocês todos conhecem de cor o texto de Efésios 6 da armadura de Deus, amém? Jesus da glória, corta essa parte, estou filmando, perguntar para a igreja. Vocês conhecem a armadura, não conhecem? Glória a Deus, aleluia, tá bom, pode deixar. Então veja, a armadura de Deus, que Paulo revela em Efésios 6, é de 10 a 20, não é o texto que eu vou ler agora, mas se você nunca leu, para você não passar vergonha na próxima, você lê em casa. Então, Efésios 6, de 10 a 20, nós vemos que Paulo, ele dá
a descrição da armadura completa, todas as peças da armadura. E o que eu quero destacar para você é que, no meio da descrição, Paulo fala para nós nos cingirmos com a verdade e vestir-nos da couraça da justiça. Então ele fala para nós que a armadura de Deus tem a couraça da justiça. Amém? Eu não vou falar da preparação dos pés do Evangelho da Paz. Eu não vou falar da espada. Eu vou falar da couraça e vou falar do capacete, porque isso é o que me chamou a atenção e é aqui que eu quero ficar. Então ele fala da couraça da justiça e ele fala para nós tomarmos também o capacete da salvação. Por que isso me chamou a atenção para eu compartilhar com vocês hoje? Porque meditando em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, e aqui eu quero que você, por favor, abra, que é o texto que eu quero ler. Eu vou ler alguns versículos depois para trazer o sentido, mas a gente pode ficar um pouco aqui, então, em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. E esse texto, ele é muito importante profeticamente, porque Paulo acabou de falar em 1 Tessalonicenses 4, acerca dos últimos dias, acerca do arrebatamento da noiva, acerca do início do juízo. É um texto bastante profético, que ele fala acerca dos últimos dias, dias em que nós estamos vivendo. E ele diz então, ele começa o capítulo dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, diga o seguinte: mas nós... Amém? É para nós, irmãos, amém? Então, mas nós, irmãos, não estamos em trevas, para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. Assim, pois, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, aí veja, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Opa, a couraça não é da justiça? Tem outra couraça? Segura aí. E tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como estáis fazendo. Eu não creio que Deus perde qualquer detalhe do que quer que seja do texto bíblico que nós recebemos. Alguns ficam apavorados com a tradução, alguns ficam preocupados com como foi trazido. Eu vou dizer o seguinte: se Deus não tem poder para guardar a Bíblia, que é a revelação da palavra dele, para chegar até tua mão, até minha mão, Ele não pode garantir a nossa vida eterna, amém? Deus, Ele fez este texto chegar na sua mão e na minha mão, porque esse texto é exatamente tudo o que você e eu precisamos para chegar à revelação dEle, a salvação em Cristo, a revelação da vontade dEle e aos recursos que Ele tem para nós. Quem discute demais, quem quer enfraquecer o texto bíblico vai acabar perdido, porque isso é obra de Satanás, de discutir a palavra de Deus. Podemos divergir sobre teses, podemos divergir sobre questões, mas no fim da linha, a palavra de Deus é o norte, é o centro, maior do que escolas de estudo, escolas doutrinárias quais sejam. O texto da palavra é excelente por si só. Alguns dos maiores apologetas, alguns dos maiores teólogos não escreveram nenhum livro da Bíblia. Amém? Eles nos ajudam a entender, isso é importante. Mas eles não têm a revelação final da palavra de Deus. Você e eu podemos ter a revelação final da palavra de Deus pelo Espírito Santo, meditando e lendo a Bíblia toda. A palavra de Deus é suficiente para todos nós, ainda mais no tempo em que nós vivemos, com tanto ensino estranho, com tanta coisa esquisita, com tanto secularismo entrando no ensino, com tanto mundanismo entrando, para tentar fazer a Bíblia quase que dizer que você pode viver como você quiser, que está tudo bem, você vai ser salvo. Não há salvação em nenhum outro nome. Deus providenciou todo o recurso para a salvação, e não há salvação em nenhum outro nome que não seja em Jesus Cristo. Quem quiser pagar para ver, não recomendo.
mas quando descobrir a verdade, talvez seja tarde demais. É melhor descobrir do lado de cá, enquanto há esperança e a oportunidade. Mas veja, Paulo está falando dos últimos dias e Paulo está falando do dia do juízo que virá. E ele está falando então para a gente fazer algumas coisas, e que quem nunca leu Efésios 6, passa por esse texto e passa batido. Não faz o menor sentido, legal, bacana. Agora, quem conhece Efésios 6 e vê ele falando da couraça, da fé e do amor, fala, opa, o tradutor errou aqui, eu acho que era justiça, né? E o cara errou. Ou Paulo esqueceu o que ele escreveu. Ou ainda, o capacete é a esperança da salvação, mas ele disse que o capacete era a salvação, o capacete da salvação. E isso me chamou a atenção. Eu decidi gastar um tempo nisso. Isso me chamou muito a atenção porque eu vivo um tempo em que eu tenho orado muito, e quando eu oro eu tenho quase que literalmente pedido para Deus colocar um capacete na minha cabeça, porque eu sinto que a gente tem tanta interferência de todas as formas quando a gente vai orar. Eu não sei se quando você vai orar você passa por isso, é um bombardeio de coisas tentando te tirar da sua concentração, lembrar coisas, pensar coisas. Eu fico pensando que parece que aumentou, e eu creio que aumentou a interferência quando a gente se decide a se prostrar diante de Deus para orar, e eu tenho começado a orar algumas coisas assim, eu vi que alguma coisa mudou, estava interessado nisso e fui um pouco mais atrás. E o que eu quero compartilhar então com vocês é que o capacete da salvação que está em Efésios 6, ele aponta para Jesus Cristo. E por que eu posso falar isso? Eu gosto de usar uma ferramenta eletrônica que vocês sabem que eu uso, que é o Strong, que tem na Bíblia, que é um cara que ele trabalha muito com as palavras, né? Tanto o grego quanto o hebraico são palavras muito mais ricas do que o português. Eles abrem muito mais significados no sentido de dar uma compreensão maior do que uma palavra exclusiva, mas se ele fosse colocar todas as palavras na Bíblia, a Bíblia seria um troço impossível de carregar na mão. Mas para quem quer estudar, principalmente nos nossos dias, tem ferramenta para caramba. Então eu que não falo grego, grego para mim é literalmente grego, nem hebraico, né? Eu consigo entrar em algumas palavras, e quando eu quero aprofundar o meu estudo, eu posso ver algo um pouco mais completo. E Paulo usou duas palavras diferentes quando ele fala salvação em Efésios do que ele fala em Tessalonicenses. Isso é muito rico. Por que é muito rico? Porque o capacete da salvação em Efésios 17, a palavra que ele usou é soterion. E esta palavra é aquele que salva, aquele que traz salvação. Então ele está dizendo, quando a gente toma o capacete da salvação, é o capacete daquele que traz salvação. Então a revelação que Paulo estava colocando ali é que você e eu precisamos nos revestir de Cristo sobre nós, e Ele então é a nossa proteção, como capacete da proteção aponta para Jesus. Eu achei muito legal. E quando eu fui para Tessalonicenses, eu vi que ele mudou um pouquinho a conjugação. E o que nós encontramos em Tessalonicenses 5:8? A palavra que ele usou aqui foi soteria, que é a mesma palavra, mas ele usou de uma maneira diferente. Esta palavra, ela poderia ser traduzida como livramento, preservação, segurança, salvação, livramento da moléstia de inimigos, ou ainda aquilo que confere às almas segurança ou salvação. Então veja, a conjugação do verbo continua apontando para Jesus Cristo. A diferença é que no texto de Efésios é algo estático, é algo que Jesus fez por mim, e se eu estou em Cristo eu já tenho acesso a isso. Tessalonicenses, Paulo está falando, você e eu precisamos fazer alguma coisa quanto a isso. Uma coisa é tomar o capacete da salvação, mas o texto de Tessalonicenses, Paulo fala, tomai como é que, vou ser bem literal, porque isso é muito importante, tomar como capacete a esperança da salvação. Você percebe que já mudou um pouquinho a questão? O que mudou a questão? A primeira delas é, nós temos um problema com a palavra esperança no português. Eu não sei se em outras culturas é assim, mas esperança é aquela coisa assim, a esperança é a última que morre. A esperança, espera sentado. Quem espera sempre alcança, né? E nós temos a esperança como uma palavra quase como se fosse de um auto-engano, de alguém que está esperando alguma coisa que não vai acontecer nunca, e é uma palavra que nos leva para a dúvida.
Mas a origem da ideia da palavra esperança é que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não vemos. De alguma maneira nós esperamos a palavra de Deus se cumprir, e quando nós temos a esperança colocada em Deus e na palavra dEle, nós podemos e devemos ter a certeza que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse que cumprirá. Mas quando a gente fala, eu tenho esperança na palavra de Deus, parece que nós estamos nos conformando com alguma coisa que não aconteceu, e o nosso processo mental ele fica jogado para a incredulidade, e nós quase que nos achamos que nós estamos fazendo, em vez de uma autoajuda, um autoengano. É ou não é? A palavra esperança ela ficou fraca para nós. Enquanto a esperança deveria ser simplesmente o espaço de tempo entre eu receber a promessa e o cumprimento da promessa se estabelecer. Essa é a realidade. Isso é esperança na perspectiva de Deus. É só o tempo necessário de espera até que a palavra dele se cumpra na minha vida. Algumas coisas da esperança de Deus, elas têm curta duração. Algumas coisas da esperança de Deus têm longa duração. Os nossos irmãos em Cristo que viveram na época de Paulo, eles esperaram a vinda de Jesus até o último fôlego de vida, morreram e não viram Jesus voltar. Isso não quer dizer que a palavra não vai se cumprir, eles precisariam ter uma vida de 2.500 anos, mais ou menos, e eles poderiam ver o cumprimento. Então esta esperança que ela é ligada a questões históricas da intervenção de Deus, elas têm uma dimensão. Aquelas que dizem respeito à nossa vida, elas estão muitas vezes muito ligadas à dimensão de fé que eu e você aplicamos à palavra. Muitos de nós fugimos daquele texto de Tiago que fala que a gente não deve cochear entre dois pensamentos, que nós não podemos ter um ânimo dobre. Agora eu creio, agora não creio. Agora eu creio, agora eu não creio. Quem faz assim, o texto de Tiago diz, não pense que vai receber alguma coisa de Deus. A esperança, ela está associada à palavra de Deus e há um posicionamento de fé, fé na palavra. Mas veja aqui, então, quando ele fala tomar como capacete a esperança da salvação, o que eu entendo aqui, ou como eu entendi, que eu quero compartilhar com vocês, é que muitas situações da nossa vida difíceis, nós achamos que não há mais salvação e não há mais esperança. Passou a hora de Deus agir. Passou o tempo dessa situação ser solucionada e ser resolvida. E ainda mais no tempo em que a gente vive com tanta interferência, com tanta pressão, com tanta opressão, nós muitas vezes somos confrontados de esperar alguma coisa. Então, quando eu tomo a esperança agora como um capacete da salvação, a esperança da salvação, ela vai cobrir a minha mente, ela vai funcionar sobre a minha vida como uma proteção. Eu sei que Jesus é o Salvador, eu sei que o Senhor Jesus tem vida eterna para mim, mas agora eu sei também que a minha esperança nele, a minha esperança no cumprimento da palavra dele pode e deve cobrir a minha mente, cobrir os meus pensamentos, cobrir a minha ideia com a própria vida de Jesus Cristo. E a própria vida de Jesus Cristo está revelada na palavra. Por que isso é importante? Porque nós vivemos em um tempo de incredulidade. Um tempo de incredulidade fora da igreja, um tempo de incredulidade dentro da igreja. Um tempo em que as pessoas estão falando muito de espiritualidade, mas estão falando pouco de fé. Um tempo de questionamento da palavra de Deus, um tempo de questionamento aos princípios da palavra de Deus, um tempo de questionamento aos valores da palavra de Deus. Estamos chegando a um dia que a gente vai olhar, essa grama é verde, eu vou dizer a grama é verde, vai dizer é verde nada, é azul, e você é um gramista, você tem um preconceito de grama verde, grama azul, e vamos quebrar um pau, e aí as pessoas então suavizam o que creem, principalmente quem crê em coisas absolutas como o Evangelho de Jesus Cristo, e nós somos confrontados para suavizar o que a gente crê, para não sermos tão radicais no que cremos, para não perseverarmos tanto no que cremos, porque a dúvida vem do inferno. A dúvida vem do inferno. E nós só precisamos de fé à medida que a temperatura da dúvida emerge. Porque aqui que nós temos que ter a posição, porque a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão, a fé é uma posição, a fé é uma escolha, a fé é uma decisão. E nesses dias em que nós vivemos, eles na verdade, eles combinam exatamente com o que Jesus Cristo falou em Lucas, capítulo 18, versículo 17 e 18. E as palavras de Jesus para nós são as seguintes: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha essa frase. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Você tem tido dificuldade para crer, querido, querida? Faz parte do contexto dos últimos dias. Aqui já é o limite extremo, mas não vai chegar um dia que subitamente a fé some da terra, assim, sumiu a fé. Não, a fé vem sendo minada ao longo de um certo tempo, em que cada vez mais os crentes querem que alguém coloque a mão na sua cabeça e lhe transfira uma unção de conhecimento da palavra, em vez de gastar tempo de sentar e ler a palavra. Deus tem muita unção. O Espírito Santo de Deus pode dar muita coisa na nossa vida, mas tem coisa que exige trabalho. E nós vemos um tempo que os crentes não querem trabalhar, o crente não quer ir na reunião de oração, ele não quer ficar 1 hora orando com os irmãos, ele não quer ler a Bíblia 1 hora por dia, ele não quer abrir mão de alguma outra coisa para buscar os seus fundamentos. E aí quando alguém fala uma coisa que parece gospel, mas é contrária à palavra de Deus, se tem alguém famoso falando, é lá que eu vou. E a fé vai sendo destruída nos corações, porque agora nós temos celebridades e não referências espirituais. Porque hoje as nossas editoras precisam vender livros que vendam e não livros que preguem a verdade. E se você e eu não lermos a Bíblia, nós estamos perdidos, porque o fundamento de fé é a palavra de Deus. Então a fé vai sendo minada geração após geração, porque cada vez mais temos líderes que não conhecem a palavra de Deus e que não ensinam a palavra de Deus para os novos líderes, até que vai chegar um ponto que ninguém conhece mais nada da palavra de Deus e vão achar nem que Jesus vai voltar. Ou vão achar que falar de pecado é politicamente incorreto, e é. Porque é espiritualmente correto. É politicamente incorreto, mas nós não estamos aqui para sermos politicamente corretos, estamos aqui para pregar a verdade. O mundo cada vez mais está se afastando de Deus, as igrejas estão cada vez mais se afastando de Deus, e alguns falam, meu Deus, Deus perdeu o controle da história. Jamais. Deus disse que seria assim. Então quando a gente tem um recurso de que nós precisamos ter a esperança da salvação como capacete, o Senhor está nos falando nos últimos dias, porque aqui o contexto dele é dos últimos dias, não era para uma vida cristã normal. Não está revogado Efésios 6, amém? Continua aquela armadura. Mas ele agora fala, além de você ter o capacete da salvação, que se você não tem Jesus Cristo como a sua salvação, você não tem acesso à revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Mas, já que você tem o capacete da salvação, além disso, use a sua esperança de salvação como um capacete. Quando a coisa vai ficando difícil, entenda, já já Jesus virá. Quando a coisa ficar complexa na sua vida pessoal, já já Jesus virá na sua vida. Ele vem, sim, historicamente, ele vem para causar um evento histórico e universal na sua vinda, mas não muda o fato de que ele muitas vezes vem na sua vida e na minha vida para te salvar e para me salvar de uma situação dramática que eu e você estejamos vivendo, porque ele é salvador no sentido amplo e no sentido estrito. Ele continua sendo salvador, mas isso é um padrão de pensamento que está sendo enfraquecido para dizer, mas se você não deu a oferta especial, Jesus não vem. Jesus se move por fé. Jesus se move pela palavra. Oferta é uma coisa, mover de Deus é outra coisa. Nós não podemos comprar bênção. Nós não podemos comprar mover de Deus. Nós não podemos comprar unção. Lembra o Simão lá, impactado com o que os apóstolos faziam na ministração do Espírito Santo? Ele queria dar dinheiro para os caras, para ele poder impor as mãos e os caras receberem poder. O Pedro acabou com o cara, destruiu o cara. Hoje em dia, talvez, se alguém falasse, olha, é o seguinte, é 50 mil reais e uma franquia. A fé é na palavra. O capacete da salvação é Jesus. A esperança da salvação é com aquilo que nós vamos nos revestir nesse tempo. Todas as influências sobre a nossa mente. Tem coisas, eu até diria, já falei, eu creio até mesmo que as ondas hoje, tem tantas ondas de telecomunicações e de rádio que passam por aí, a gente nem sabe mais, tem onda de satélite, a gente não sabe o que realmente interfere na nossa mente. Sabemos sim que há uma luta espiritual e o diabo ele trabalha na nossa mente. O campo de batalha do inimigo é na sua e na minha mente. Ele trabalha por palavras, ele trabalha por imagens, ele trabalha por sentimentos, por emoções, por memórias. Nós precisamos revestir o nosso pensamento para sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, pela palavra de Deus, como Paulo fala em Romanos 12:2. Meditamos isso ontem à tarde aqui. Você e eu precisamos trocar a nossa mente. E nós só podemos trocar a nossa mente substituindo o que é mentira pela palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Mas veja que interessante. A couraça da justiça, que Paulo fala em Efésios, ela é fundamental e necessária para que você e eu possamos ter paz com Deus. Paulo nos revela isso em 2 Coríntios 5:20, Paulo fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio.
Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu amo essa palavra justiça de Deus. Jesus Cristo foi feito justiça de Deus. Eu fui feito então agora justo diante de Deus quando eu estou em Jesus Cristo. Essa palavra justiça, dikaiosumi, parece japonês, eu não sei pronunciar. Num sentido amplo, é o estado daquele que é como deve ser. Justiça, condição aceitável para Deus, alcançar um estado aprovado por Deus, integridade, justiça. Então é um posicionamento assim, nós não tínhamos a menor condição de estar diante de Deus, porque nós somos injustos de origem. Toda sorte de injustiça e de iniquidade estava sobre nós desde o dia em que nós nascemos. Então nós não tínhamos condição de entrar na presença de Deus e de ser aceito por Ele. Mas como Jesus morreu na cruz e nos reconciliou com Deus, nós nele somos então justificados. O exemplo mais pobre que eu posso dar, mas que você vai entender mais rápido, é quando você escreve um grande texto no Word. Aquele monte de, a margem direita toda em zigue-zague. Aí você aperta a tecla justificado, tuf, o texto fica todo lindo, assim, lindo, né? Tudo espalhado certinho, margem direita, margem esquerda, tudo bonitinho, não é assim? De uma maneira miserável de pobre, enquanto figura, é assim que nós somos então agora apresentados diante de Deus. A gente entra na presença de Deus em oração, a gente vai caminhando assim. Então imagina que Deus ele não está enxergando direito, é uma heresia, uma licença herética que você vai entender. Então Deus está lá assim, aí você está chegando para falar com o Senhor, e você está caminhando, aí tem o teu cheiro, aí tem o tom da sua voz, aí tem como você pisa no chão, aí o Senhor olha e fala, é Jesus? Aí você fala, não, é o Haroldo. Você está entendendo? É assim que funciona agora diante de Deus. Você e eu somos aceitos por Deus, porque nós parecemos com Jesus, porque Jesus nos revestiu. Então agora nós somos justificados nele. Então a couraça da justiça é aquela que nos dá o direito de inicialmente agora estarmos alinhados e com o direito de estar na presença dele em oração, com o direito de lutar guerra espiritual, com o direito de caminhar e ter o nosso coração, as nossas emoções, o centro de quem nós somos, totalmente protegidos. Então com o capacete, com a couraça, é a parte mais fundamental de uma guerra. Eu sei que tem a espada, mas isso é para outro dia. Então veja, a couraça da justiça, ela é necessária como algo que é, então da mesma maneira que eu coloquei o capacete de Jesus em Efésios 6, o capacete e a couraça é algo que nós temos e que nos é dado. Colocar o capacete da maneira que eu te falei é uma atitude nossa, e agora eu vou te dizer que colocar as duas couraças que Paulo fala em Tessalonicenses, novamente é uma atitude sua e minha de fazer ou não fazer. Porque quando ele fala da couraça do amor, isso aponta para nós. A couraça do amor ela é cada vez mais fundamental e necessária para o tempo em que nós vivemos, porque, entre outras coisas, o que o Senhor Jesus nos disse aqui, Mateus 24, 12 e 13, é que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O amor se esfriará de quase todos. Paulo tem uma declaração gigante em 1 e 2 Timóteo, que ele fala dos últimos dias, de como os homens vão ser desafeiçoados, arrogantes, infiéis aos contratos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Mas ele faz uma lista. Se você for ver a síntese, tudo aquilo começa na falta de amor. E nós vemos um tempo cada vez mais com falta de amor dentro da igreja do Senhor Jesus, inclusive. O mundo esquece, já foi. O mundo transformou amor em sexo. Se você me ama, você vai para a cama comigo. Se você não vai para a cama comigo, é porque você não me ama. E nós estamos falando do amor ágape. E eu fui checar a palavra, os textos que eu fui ver, são os amores, são as descrições, o uso da palavra amor ágape. Deus nos ama, nós amamos ágape porque Ele nos amou. Ágape no sentido de que nós somos aperfeiçoados nele. Isso está lá em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor que vem de Deus, somente quem conhece a Deus pode manifestar enquanto amor, porque é uma marca de que Ele está em nós.
O mundo hoje, é isso que eu te falei, se você entra nas mídias sociais, é um massacre da serra elétrica quase que por qualquer assunto. Eu achei que era só por causa de futebol. Aí eu achei que era só por causa da política. Agora os caras estão quase se matando, porque aconteceu uma tragédia horrorosa de um cachorro que foi matado a paulada, mas tinha tido uma senhora que foi matada a paulada. Aí foram discutir se era razoável ficar preocupado com o cachorro e não pensar na senhora. Aí já resolve. Bom, eu sei que os caras, inclusive, alguns acham absolutamente absurdo pensar naquela senhora morta a paulada, porque o cachorro é importante. E os outros acham que o cachorro não tem nada a ver, que a senhora é importante. E se você colocasse todo mundo ao vivo, era capaz de alguém se matar a pauladas, literalmente. Agora, quando você vê o mundo fazendo isso, que não conhece o amor de Deus, e Deus diz que nos últimos dias, a revelação de Jesus em Mateus 24, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, etnia contra etnia, os conflitos vão aumentar nos últimos dias. Então a gente olhar isso acontecendo no mundo é razoável e é normal, e é por isso que precisamos pregar o amor de Deus. Mas quando isso começa a acontecer na igreja, quando eu era criança, a grande discussão teológica de onde eu venho é se o batismo era por imersão ou se era por aspersão. Aí tinha gente que achava que, na verdade, colocava o sujeito dentro do rio e jogava água na cabeça dele. Eu acho estranho, mas eu consigo entender a doutrina de aspersão. E nós nos respeitávamos. A maior ofensa era que você é meu primo, não é isso? Lembra, Eberson? Então, você é meu primo, mas eu que sou filho, você que é, não, você que é. E essa era a discussão, mas a gente discutia, o ápice da discussão era no céu, tem o céu dos que batizam por imersão e tem o céu dos que batizam por aspersão. Estava todo mundo salvo, mas nós íamos continuar divididos no céu, o que é uma coisa impensável. Mas hoje, eu acho que eu nem entro mais, porque eu fico nervoso, eu vendo o irmão discutir com o irmão de uma maneira, com palavrão. Mas é palavrão literal, é querendo que o cara morra, é querendo provar sua tese. O amor está esfriando de uma maneira que eu não conseguia imaginar quando eu li esse texto, lá em 1900 antigamente, mas agora, conforme o tempo vai passando, eu falo, meu Deus, o que os crentes discutiram nas eleições é uma coisa impossível, incompreensível. Mas os crentes não discutem pregar o evangelho para o perdido da mesma maneira. Os crentes não estão prontos a suportar ofensa pelo nome de Jesus da mesma maneira que estão a fim de comprar ofensa para defender o seu candidato, o seu time de futebol, a sua posição acerca do que quer que seja desse tempo em que vivemos. E isso, para mim, é uma coisa louca. A Fúvia compartilhou no grupo uma tremenda ministração do pastor John Bevere. Eu recomendo que todo mundo assista. É uma série de vídeos, está no YouTube, você nem precisa reclamar que tem que comprar. Eu recomendo que você compre o livro dele para abençoar o ministério dele, mas ele pôs no YouTube para abençoar todo mundo. A isca de Satanás. A isca de Satanás é o ressentimento. O ressentimento é quando alguém se sente ofendido por alguém e não trata esta ofensa. E aquilo vai fermentando, vai crescendo e vira uma coisa horrorosa. E é uma isca de Satanás, porque Satanás está pescando todo mundo para tirar da graça, para tirar da liberdade, para tirar do amor. Porque se na essência todos nós amássemos mesmo a cada um de nós, se alguém me chuta a canela, eu vou ter a impressão que ele tropeçou, caiu e bateu com o bico do seu sapato na minha canela, até prova em contrário. Nós muitas vezes partimos do pressuposto que alguém nos ofendeu deliberadamente. E o direito à dúvida ele é reverso. Porque o amor vai se esfriando. E o amor está se esfriando dentro da igreja. Então, quando a gente entende que nós temos que nos revestir da couraça do amor, é que é o seguinte: eu amo todo mundo, até prova em contrário. Na verdade, não foi assim que Jesus resumiu os 10 mandamentos? Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, nós não vamos ter problema algum de nada nessa vida para cumprir toda a lei. É isso que Jesus falou. Se eu amo todo mundo, está tudo bem. Só que esse amor é o amor de Deus. Nós não sabemos mais muito bem o que é amar. Eu amo quem me ama, eu trato bem quem me trata bem, eu dou a cada um o que merece. Isso é lei, isso é olho por olho, dente por dente. Precisamos nos ajustar. Então, a couraça do amor, ela aponta para nós nesse sentido. Eu preciso rever a maneira como eu trato os meus irmãos. E embora o amor vai esfriar nos últimos dias, Jesus não disse, o amor se esfriará de todos. Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos. A minha pergunta para você e para mim é, nós fazemos parte de qual grupo? O que vamos deixar esfriar? Ou do que vamos lutar para manter aceso e queimando no nosso coração o amor dele em nós? Mas para isso, é necessário antes, e eu deixei por último,
a couraça da fé. É interessante, nós lemos em Efésios 6, a fé é o escudo, né? É o escudo da fé. E ali era a couraça da justiça. Aqui, então, eu acho que ele pressupõe que nós estamos com o escudo da fé. Só que ele entendeu muito bem que a coisa ia ficar mais difícil nos últimos dias. É uma viagem minha, eu respeito outras exegeses, eu estou dizendo assim, eu estou compartilhando as minhas impressões. Então, não somente eu tenho o escudo da fé, mas eu preciso também da couraça da fé, porque vai que eu estou me defendendo aqui e eu recebo um outro dardo desse lado, talvez eu precise ter mais fé do que eu preciso ter, porque é um tempo em que a fé vai acabando. Lembra que nós falamos? Quando vier o Filho do Homem, haverá fé? Nos últimos dias, o amor esfriará? Faz sentido Paulo pensar nos últimos dias com essas duas couraças, para você e para mim, para nos chamar a atenção de que nós vamos estar mais revestidos ainda dessas duas do que nós já estamos com a armadura que nós já temos? Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo, quando inspirou Paulo, ele sabia muito bem o que ia acontecer nos últimos dias. A falta de couraça da fé e a falta de couraça do amor tem feito com que muitos crentes abandonem as suas igrejas, porque o pastor ofendeu, porque o irmão ofendeu, porque o pastor pregou uma heresia, porque o irmão ensinou uma heresia, ou porque o irmão não cumprimentou, ou porque qualquer que seja, e as pessoas estão saindo de congregar e estão ficando nas suas próprias casas e falando assim, olha, a coisa está muito difícil. Até a igreja que eu pensei que era séria não é. Até o pastor que eu pensei que era sério não é. Então Deus falou ao meu coração para eu ficar em casa, guardar a sã doutrina, guardar a adoração. E eu sozinho comigo mesmo me reúno no meu quarto e oro a Deus e tenho tempos espetaculares sozinho. Só eu e Deus. Olha que coisa linda, né? Só eu e Deus. E a palavra de Deus diz justamente o contrário. O autor de Hebreus fala que não deixemos de congregar, quanto mais vemos que aquele dia se aproxima. Então veja que os recursos, as advertências, as admoestações e o ensino acerca dos últimos dias a temperatura vai subindo, as coisas vão mudando, o sistema religioso vai tentar afastar você e a mim de estar no lugar certo, com o recurso certo, na hora certa e pronto para enfrentar os dias que virão, porque veja, Deus tem recursos suficientes para o crente sério viver os últimos dias. Deus não perdeu o seu poder, Satanás não tomou o mundo de assalto, Satanás vai agir na dimensão que Deus permite que ele venha agir, mas ele vai agir de uma maneira como ele nunca agiu antes, porque Deus vai permitir, porque é o tempo que ele tem o direito. Você está entendendo isso? Satanás terá o direito de agir, como nunca agiu. Jesus fala que o que vai acontecer nos últimos dias é algo que nunca aconteceu antes, nem nunca jamais vai acontecer, mas não muda o fato de que todas as promessas de Deus continuam válidas na sua palavra, não caiu um versículo, não caiu um i, não caiu um tio, não caiu nada da palavra do Senhor. Então no último dia você e eu temos todos os recursos, mas Ele está nos avisando, fique um pouquinho mais atento, se revista mais, ore mais, ame mais, congregue mais, não abra mão da sua posição. Por que é isso? Não é tão claro assim, não é ensino para hoje, mas eu sei de uma coisa, quando Deus nos adverte a fazer alguma coisa, não é à toa. Quando Deus nos fala, não faça isso, não é porque Ele vai ficar chateado que a gente pecou. É porque é ruim para a gente. Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele nos criou, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe como nós somos, Ele sabe o propósito que Ele tem para cada um de nós, e Ele nos dá a oportunidade de cumprir tudo aquilo que Ele espera que nós venhamos a cumprir. Mas Ele já diz, veja que ninguém tome a sua coroa. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem um chamado para a sua vida, há uma unção de Deus para a sua vida. Você foi chamado do jeito que você está, da maneira como você era, para você sair de onde você estava, deixar de ser quem você era e se metamorfosear nesta pessoa que Deus tem para você ser. E Ele espera que você cumpra tudo o que Ele preparou para você. As boas obras Ele preparou de antemão para você e para mim, para a gente andar nelas, mesmo nos últimos dias, mesmo no que nós estamos vendo. E vou dizer uma coisa, nem chegou no que vai ser. Mas a gente percebe que as coisas estão mudando. Ou não percebe? Você repara as pessoas falando? É o fim do mundo? É o fim do mundo. Todo mundo, é uma frase geral. É uma frase geral. As pessoas percebem que as coisas estão diferentes. A ira entre pessoas é uma coisa incompreensível. A distorção da palavra de Deus
cada vez maior. E o mundo vai querer que a gente reescreva a Bíblia. O diabo quer que a gente reescreva a Bíblia. Que o que a Bíblia diz que é pecado, não seja mais pecado. Que o que é verdade não seja mais tão verdade. Que Jesus não seja mais tão excludente. As religiões se unem pelo amor. Só que o amor que une as religiões não é Jesus Cristo. Não há união entre as religiões. Só há unidade debaixo de Jesus Cristo, o cabeça da igreja. É a igreja de Jesus, que não é nem a evangélica, que é a igreja que realmente faz parte do que Deus tem para o nosso tempo. Em nome de Jesus. Meus queridos, de vez em quando eu tenho que dar uma palavra um pouco mais intensa, porque eu não posso negligenciar o que eu estou vendo que está acontecendo ao nosso redor. Eu fico feliz que agora vai ficar gravado. Quem Deus tiver vai poder assistir. Eu sei que não é muito do que está sendo pregado nesses últimos dias, mas eu sei que Deus tem pelo menos mais 7.000 igrejas pregando isso só nessa cidade. Porque nos tempos de Elias ele tinha pessoas, 7.000 pregando. Não somos os donos da verdade. Nós queremos obedecer a palavra de Deus, que é a verdade, de todo o coração, com toda a sinceridade. Que Deus nos abençoe para que nós possamos perseverar dessa maneira, em nome de Jesus, para esse tempo. Amém? Mas eu quero te convidar a refletir algumas coisas agora, fora da ministração. O que, para você, é mais importante do que o tempo que você tem para ler a Bíblia de manhã? Porque se você não separar na sua vida, na sua agenda, 15 minutos que seja, para ler a Bíblia antes de sair de casa, você está saindo de casa nu, sem roupa. Não tem nada, está exposto, vulnerável. Esquece aqui as couraças, não tem couraça nenhuma. Qualquer dardo do maligno vai pegar no teu coração. O que te faz decidir não orar de manhã? Estou preocupado com o trabalho. Acorda mais cedo. Você não sabe como é meu dia, você não sabe como é o meu. Eu sei que quando eu não oro de manhã e não medito na palavra de manhã, é o pior dia que eu posso ter, porque tudo fica mais difícil e complicado. Em dias complicados, muitas vezes o diabo quer que você saia correndo, porque você tem um dia complicado, um monte de coisa para fazer, ele fala, não ora agora, não lê a Bíblia agora, você ora no carro. Você já conversou com uma pessoa enquanto a pessoa está dirigindo? Aham. Ele está contando a vida, está chorando. Aham. É legal. Espera um pouquinho. Seu... tá. Não, fala aí. Você acha que Deus está a fim de conversar com você dessa maneira? Outra. O que te impede de separar uma reunião na semana para ir na igreja? O que é mais importante do que congregar? Porque é quando você congrega que Deus fala, é quando você congrega que o Espírito Santo se move, é quando você congrega que Deus traz uma revelação nova. E você vai ter uma agenda absurda acontecendo sempre no dia que tem reunião. Antigamente não acontecia tanta coisa aos domingos de manhã como acontece hoje. Porque o maligno quer impedir as pessoas de congregar. E são coisas razoáveis, são coisas lógicas, são coisas justas. Agora, se você pensar no mundo espiritual, que está caindo bomba para todo lado, e que tem um bunker para você entrar, e na hora de entrar no bunker, você fala, espera um pouquinho só, eu só vou comer o meu lanchinho, depois eu vou entrar no bunker. Faz sentido isso? Mas a guerra é assim. Deus deixou algumas coisas acontecerem nesses últimos dias, para alguns de nós, para a gente perceber bem que a coisa está muito séria. E Deus livrou todo mundo. Todo mundo. E veja a história de livramento, veja o testemunho. O que Deus está mostrando? Que a coisa está ficando um pouco mais séria no mundo espiritual. Eu gosto de pensar sempre, a figura que eu uso, eu já acabei de pregar, eu não estou pregando, eu ia acabar, eu só vou engatar uma segunda. Imagina o mundo espiritual do Senhor retendo os demônios que querem agir contra a sua vida e contra a minha vida. Então, imagina aquelas coisas horrorosas, tentando fazer assim, mas aí o Senhor, Ele colocou os anjos exatamente do tamanho da mão do cara, e você está aqui, e larai, tchá, tchá, larai, tchá, tchá, larai. Aí Deus fala, preciso fazer esse cara orar um pouquinho mais. Aí Ele faz o anjo dar meio passo para trás, o tchá, tchá, dá uma unhada aqui assim, tchuf. Ai Deus, que isso? Que horror, como é que o Senhor deixa isso acontecer comigo? Eu que oro mais ou menos, eu leio a Bíblia mais ou menos, eu tive um testemunho sensacional 2 anos atrás, como é que o Senhor deixa isso acontecer comigo? Ele está falando, presta atenção, porque está acontecendo coisas muito mais sérias e você não tem ideia, porque você não está orando. E o estoque de combustível da tua oração, que permite que os anjos te protejam de todas essas, está acabando. E aí eu não vou poder fazer mais nada.
Deus não pode? Deus pode todas as coisas, mas Ele não contraria a palavra dEle. Tem coisas que você e eu temos que fazer pela nossa oração, pela nossa consagração, pela nossa disciplina espiritual. E se eu falo de disciplina espiritual, parece coisa de religiosidade, porque transformaram disciplinas em religiosidade, porque querem só receber unção. A unção não fica quando não tem disciplina, mas quando tem disciplina, a unção vem e transborda, porque tem proteção para não se dispersar. Você está entendendo isso? Com as disciplinas a gente constrói o recipiente para que a unção fique e permaneça. O que está te impedindo de fazer mais para Deus? O que está te tirando do teu lugar de oração, de meditação da palavra e de constância nas reuniões? Quando a Fúvia e eu temos a mesma história, o pastor Eberson também tem, que quando a gente era criança, a maneira de ser da igreja era muito mais densa do que é hoje. A constância de programações na igreja era muito forte. Não à toa, os maiores caras que influenciaram o mundo, aí, os grandes pregadores, você pode ver as faixas etárias deles, eles são caras que, no mínimo, tiveram um pai que viveu essa escola. E porque viveu essa escola, conseguiu repassar para os seus filhos a uma bênção que vem de geração em geração, que é desonrada de uma maneira absurda dentro da igreja. Nós temos que honrar os nossos pais, que nos ensinaram a palavra, que nos ensinaram as disciplinas do Senhor. Isso é bênção para nós. A flexibilidade de fazer tudo, a graça corrompida, que nos leva a querer fazer as coisas quase de qualquer jeito, que pela graça o Senhor vai me aceitar, é uma mentira do diabo. A graça nos aceita, venha como estiver, mas você vai ser transformado. Você vem do jeito que você está, você não tem o que fazer, que nem o filho pródigo, está lá comendo comida de porco, sujo de porco, cheirando porco, vem do jeito que você está e abraça o pai. Agora o pai, troca a roupa dele, põe o anel dele, começa tudo de novo. Ele é filho, ele não é servo, é o seguinte, ele não come mais comida de porco. Tem gente que quer voltar com roupa de porco, cheirando porco, comida de porco, entrar na casa do pai, sentar no sofá e botar o pé na cadeira e está tudo bem, a graça do meu pai me recebeu em casa. Isso é falso. Eu preciso me arrepender e ser lavado pelo sangue de Jesus dos meus pecados. A graça me permite ser recebido e alcançado. Ela me permite vir como eu estiver, mas ela não me permite permanecer como eu vim, porque senão eu estou afrontando a santidade de Deus Pai. É casa do Pai, mas é um lugar tão santo, mas tão santo, mas tão santo, se eu entrar com uma pulga suja, eu sou fulminado pela santidade de Deus. Você consegue entender isso? Então é um tempo de congregar mais, é um tempo de ler mais, é um tempo de orar mais, mas é um tempo que está cheio de amor, como foi ministrado. A gente não vai pregar o evangelho falando que você está indo para o inferno. Pregar o evangelho falando Deus te ama. E o amor de Deus é que vai revelar a graça. Mas o amor de Deus nos chama também a falar que o pecado separa da salvação em Cristo. Meus queridos e minhas queridas, se bobear, eu vou ficar mais 3 horas falando aqui. Eu vou encerrar, vocês já entenderam a ideia. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus conduza cada um de nós a uma experiência mais profunda com o Pai. Possamos cada vez mais saber a razão da esperança que há em nós, que é pela palavra de Deus. Que nós possamos entender que nós estamos entrando em tempos muito diferentes, mas é um tempo que Deus nos chama para fazer história. Tem uma frase de Daniel, que eu não sei se a aplicação pode ser exatamente para cá. Então eu não estou pregando assim. Eu estou dando uma frase profética que eu quero crer que a gente possa viver ainda. Que Daniel fala o seguinte: o povo de Deus fará proezas. Eu creio que nós ainda podemos ver igrejas neste tempo fazendo proezas. O que é proezas? Alcançando perdidos no meio de um mundo tão confuso e trazendo pessoas para conhecer Jesus Cristo como Salvador. Se tem sinais e maravilhas, eu quero todos. Se tem manifestações de poder, eu quero todos. Mas eu quero realmente que a gente possa, como igreja, fazer história nesse tempo, em nome de Jesus. Amém?